Vamos falar hoje de nutrição? Hoje eu tenho comigo a nutricionista que está fazendo agora 20 anos de profissão, cheia de histórias maravilhosas para contar, a nutricionista Eluze Carneiro. E a Eluze trouxe para nós muita coisa como nutrição emocional, sabe esse negócio de comer as emoções? Vamos falar um pouquinho disso também, que é muito maravilhoso. A Eluze também trouxe para gente os principais erros e o que a gente pode fazer. Como é que a gente faz para ver essa nutrição como realmente uma maneira de se educar? Aprender o que é uma boa alimentação e não ficar pensando apenas em fazer naquele momento, mas levar isso para a tua vida de uma maneira mais simples. Vem comigo. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Momento Entrevista no nosso Saúde Mais Simples. E hoje o bate-papo está muito especial porque eu trago a Eluce. A Eluce, ela é nutricionista, olha só, gente, há quase 20 anos. Pensa só na quantidade de exemplo bom que essa mulher tem para contar para nós. Eluce, seja muito bem-vinda. Olha, eu agradeço o seu convite. É sempre assim um prazer. Tô há 20 anos, né? Nessa estrada. Gente, olha, 20 anos é tempo, é chão, né? Muita coisa mudou, né? Dentro da nutrição. E a gente tem que estar sempre se atualizando. Mas é um prazer para mim, sempre que eu sou convidada, eu fico muito honrada pelo seu convite para a gente falar mais sobre nutrição e saúde, cada vez mais, principalmente com o contato que a gente tem com as pessoas nas redes sociais, a gente consegue perceber o quanto as pessoas estão afastadas da sua nutrição. Ainda com tanta informação, a gente vê aí números enormes de doenças crônicas, né, degenerativas, obesidade, hipertensão, diabéticos, cardíacos, além do que também as pessoas perdidas, né, porque também, além de muita informação que a gente tem hoje, muito acesso a essa informação, também tem muita desinformação, né? Às vezes pode até Na, confundir, né? Coisa demais, né? confunde. Na minha É. área, na tua área antiga, que era o exercício, né? Na tua área atual. Então, tem muita desinformação também, e as Tá, pessoas têm que cuidar muito com isso, né? claro. De onde vem essa informação, Uhum. e principalmente esse meio que eu vivo, que é o meio da nutrição, da estética, do belo, do emagrecimento, é um meio que acaba sendo um pouco tóxico também, né? Que tem Certo. muito envolvido aí a indústria do emagrecimento, né, o ganhar dinheiro em cima da ignorância das pessoas. Então, eu sempre alerto ali para os meus seguidores, meus Uhum. pacientes, não fique ignorante, não fique burro com relação à sua nutrição. Vão atrás da informação, né? Exato, vai se Tá, educar nutricionalmente. A gente fala muito de educação, né, Ioná, que a claro. educação é a base, né, para o Sim. Brasil, as crianças têm que ser educadas. Luz, E mas só um pouquinho. Antes de começar, porque o teu assunto, eu já tô aqui, né? a gente vai entrar aqui, vamos até, né? Levar umas 3 horas aqui. Mas antes de começar, diz pra mim quem é a Luz hoje. Ah, eu tenho que me Quem é apresentar, é essa isso mulher? Da onde que ela mesmo, vem? vamos Como é lá. que... Então, meu nome é Eluz, é um nome difícil de falar. Geralmente, o pessoal pode me chamar de Elô, de Lu, de Nutri, o que lembrar. É um nome que eu também não sei muito bem a origem, já fui pesquisar se era francês, se era tcheco. Eu vi uma vez que o significado dele era saudável. Então, eu até Olha, falei, mãe, tá perdoada. Porque coincidência. quando a mãe bota nome difícil nos filhos, né, a criança tem que sempre soletrar o resto da vida, ou ensinar É, as pessoas a falar. eu sei bem isso. E com o tempo eu fui aprendendo a gostar do meu nome, né? Minha mãe sempre fala, minha filha, fui eu que te dei este presente, né? Então, parece que ele tem um significado aí que tem em relação aí com o que eu escolhi de propósito, né? E de missão para a vida. Eu sou formada na Universidade Federal de Santa Catarina em nutrição há 20 anos, né? Em 2004, quase 20 anos está completando, e fui primeiramente trabalhar com merenda escolar. Olha, Exato, com empresa terceirizada, prefeitura, então era uma correria, a gente cheguei a fornecer mais de 50 mil refeições por dia para crianças, né, da rede pública de uma cidade chamada Serra, no Espírito Santo. Então, eu saí de Florianópolis, morei em São Paulo, comecei na merenda escolar ali, fui para Vitória, no Espírito Santo, e morei uns 2 anos lá trabalhando com merenda escolar. Surgiu a oportunidade de vir voltar para o Sul
para Blumenau, onde eu comecei a minha vida profissional numa pizzaria aqui em Blumenau. Que legal. Então, eu desenvolvi fornecedores, desenvolvi o cardápio da pizzaria, né, treinei os funcionários. Então, busquei para essa pizzaria o melhor que eu podia dar em cima daquilo que eu tinha aprendido ali na merenda escolar, né, de controle de estoque, de qualidade de produtos. Então, essa pizzaria em Blumenau hoje é uma pizzaria maravilhosa, uma das Que melhores coisa boa. pizzarias aqui. Não sei Aham. se posso falar qual é. Fica à vontade, Pode, é a imagina. mortadela. Nossa, Então eu né, trouxe esse know-how da merenda escolar para desenvolver bons fornecedores, desenvolver boas combinações de pizzas também. não, falando em Então, combinação, quando você fala em mortadela, é uma das pizzas mais diferentes da cidade, né? Sem então. merchan, que não estamos ganhando, né? Mas qualquer coisa a gente cobra o Pix depois. Vamos. Mas é uma, né, uma das pizzarias mesmo, das pizzas mais gostosas e diferentes, assim. Excelente. Claro que também tem, depois desses anos todos, o trabalho do proprietário, que é excelente também. Mas se você for lá ver o cardápio, o primeiro cardápio fui eu que construí. Então, essas combinações, né, de queijo Claro. brie, com geleia de pimenta, uma que é maravilhosa, que é de carne seca, com queijinho coalho. Então, sempre buscando a nutrição aliada Uhum. também à nutrição social, né? Esse bem-estar de você comer, que eu acho que entra muito dentro do que a gente vai falar, né? Sim, Que é. alimentação e nutrição não é somente comer frango e alface, Sim, tem né? muito Tem mais, né? muito além Ô, disso. Elose, podemos começar já com os erros, já? Os erros que as Os pessoas erros mais comuns, vamos lá. O que que as pessoas mais pecam, elas mais erram, assim, quando elas querem, né? Ir para uma nutrição saudável. A primeira coisa é falta muito conhecimento. Então, resgato aquilo que eu falei no início, né? A educação, as pessoas começarem a aprender. Por quê? Porque elas vão buscar resultados rápidos através de medicação, cirurgias, Sim. estéticas e não são duradouros. Então, eu acredito que o maior desafio das pessoas com relação à nutrição, seja qual for o objetivo, Tá. ganho de massa muscular, saúde, emagrecimento, que é o meu maior perfil, Uhum. gestante, né, durante a gestação. Então as pessoas querem buscar coisas rápidas, sendo que elas não aprenderam lá desde pequenininhas com relação à alimentação. Hoje elas não sabem escolher um pão legal, elas não sabem que tem que colocar vegetais. Às vezes a gente tem que ficar implorando para o Básico. paciente Explicando o comer básico. um vegetal, exato, né? Não entendem a importância, não sabem o que é um carboidrato, aí acha que a dieta, acha que carboidrato é cortar tudo que é carboidrato, e aí acaba pecando porque corta carboidratos Corta demais, saudáveis, né? corta os saudáveis e acaba ficando os que não Exato. são E aí muito. tem, não, às vezes até não come os que não são tão saudáveis, né? Ah, Mas cortam carboidratos saudáveis que são importantes para a formação de DNA, saúde imunológica, que a gente vem falando aham. tanto nos últimos anos, Sim. pós-pandemia, principalmente, né? Diminui também ali a produção do hormônio tireoidiano, então ele afeta a tireoide, que aí vai dar um tiro no pé para quem quer emagrecer, por exemplo, vai deixar essa tireoide mais lenta, vai reduzir metabolismo. Então, um dos erros alimentares mesmo é fazer sem conhecimento. Então, Tá. buscar conhecimento sobre nutrição, como ter uma alimentação equilibrada, porque o equilíbrio, e aí depois se precisar emagrecer, você vai ter que enxugar esse equilíbrio, né? Vai ter que enxugar as porções. Se você quer ganhar massa muscular, vai ter que aumentar as porções. Tá. Mas a alimentação de um bebê, de um adulto, ela é praticamente a mesma, baseada em alimentos naturais, baixo consumo de processados, né, dos processados e Sim. quase nada dos ultraprocessados, que são aqueles ricos em corantes, conservantes. E aí tem dois erros dentro do nicho de emagrecimento. Estou trabalhando num nicho também muito amplo, que é um nicho esquecido, mas que já tem muitos profissionais trabalhando já agora, e lembrando desse nicho, que é a mulher na menopausa. É uma mulher que acaba pela questão hormonal engordando mais, principalmente na região da barriga. Aham. E um dos erros alimentares que eu vejo que é muito grande nesse nicho de emagrecimento e emagrecimento na menopausa são os finais de semana que não são organizados para um emagrecimento, por exemplo, e é também o jantar.
o jantar em geral da população. As pessoas chegam cansadas em casa, não estão organizadas, vão pedir comida fora, vão Ah, pedir lanches. Então, nessa onda aí, né, ali da geração anterior à nossa, a minha é dos 40 anos, então a geração anterior ali, as falou bem nossas baixinho. mães, A né? nossa dos 25 anos. 60, as mães que já estão com 60, 70 anos, foram mulheres Tá. que foram para o mercado de trabalho, né? Então, existiu ali um corte onde houve uma troca do jantar, que era uma sopa, uma canja, por lanches Ah, rápidos, sim. práticos e ricos em industrializados, né? Peito de peru, linguiça, frituras. E aí envolve um pouco da questão do estresse também, né? As pessoas estão cansadas, estressadas no final do dia, elas vão comer um pouco as emoções também. Ah, O legal. merecimento, Sim. né? Ai, eu Uhum. mereço. Dessa, Ai, eu preciso dessa recompensa. Ai, eu trabalhei tanto. Ai, então a gente vai, acredito que falar ao longo sobre as vamos. emoções aqui que atrapalham muito, né, em você ter resultados com a nutrição. Né, seja, de novo, emagrecimento, ganho de massa muscular, cuidado com a saúde. Então, a gente tem uma gama de objetivos que você pode né, ir para a saúde. Hoje, por exemplo, teve uma menina que me chamou: olha, você atende para fertilidade? Eu estou há 1 ano tentando engravidar e a nutrição tem relação? Total. Com Total tudo, né? Com relação. tudo, é claro, não é Total só. Com relação. tudo, né? Então, a gente desmistificar um pouquinho, você que está aí ouvindo esse bate-papo aqui, entender que nutrição vai muito além do peso, do emagrecimento. Tem pacientes que às vezes sentam na minha frente e dizem: ai, Luzi, eu fui em trabalho para marcar contigo, porque as pessoas ficam me desestimulando. Para que você quer? Você já é magra, né? Mas eu quero saúde, as pessoas não entendem isso. Então, assim, olhar menos para as pessoas e mais para você, né? O Tá. nutricionista é um profissional que realmente vai te ajudar muito no teu dia a dia com relação à tua nutrição, né? Oi, Luz, eu posso dizer assim, um pouco pela tua fala e um pouco do que eu vejo da vida, até nas questões emocionais, né? Que sem planejamento, como qualquer outra área da vida, né? Mas sem planejamento não tem uma mudança de hábito, uma dieta saudável, é muito difícil, né? Se não tiver o planejamento, primeiro aquela coisa, a vontade de querer, tudo, mas o planejar, o saber o que você vai comer, até o, sei lá, tirar a comida para descongelar, ou ter aquela comida pronta no momento de cansaço, né? Em É. vez de chegar à noite, cheguei à noite, agora o que eu vou comer? Ferrou. Ferrou, vai comer o que estiver Se pronto, já não, tá com fome, se né? não preparou, vai comer Se qualquer não preparou, coisa, vai né? comer qualquer E coisa, vai aí, pedir, porque não vai pensar em fazer, em cozinhar mais 1 hora para e fazer. aí provavelmente, Iona fez outros erros alimentares que são muito comuns, né? Essa onda do jejum, o pessoal começa a fazer Ah, jejum de manhã, corta o café da manhã, pula o aham. café da manhã, porque quer fazer jejum para não engordar. No almoço come carne e salada, não bota o carboidrato para não engordar, mas compensa tudo À noite à tá noite. faminto. Quer comer tudo, a geladeira À inteira. noite. Então, se isso está É. acontecendo com você, o jejum não está funcionando com você. Não vai funcionar, vai piorar. Então, não faça jejum. O café da manhã, dentro do que a gente do que a gente vê de relógio biológico da nossa crononutrição, né? Dia e noite, é muito melhor que você se alimente ao longo do dia e à noite não que você deixe de se alimentar, porque é importante para a saúde do sono também, né? Você não pode dormir com fome e também não pode dormir cheio, né, de gordura no Sim. estômago, muito carboidrato, isso vai atrapalhar o teu sono. Mas um jantar leve, ele é necessário ali para que você tenha uma boa qualidade de sono. Então, um dos erros alimentares também, que é muito comum, é pular o café da manhã, ou por bagunça, ou porque Hum, quer fazer jejum intermitente, jejum. que não é nada disso. Jejum intermitente não é pular o café da manhã, né? Então, esses são mais alguns erros que eu vejo assim Tá. nas pessoas. Oi, Luz, diz pra mim um pouquinho, o que que é? Eu vejo você falando na questão da nutrição intuitiva. Tá. Explica um pouquinho pra mim, o que que é essa nutrição intuitiva? É um termo que surgiu há pouco tempo, né? Que trabalha com as pessoas sobre a questão de você comer o intuitivo, né? Porque, na verdade, quando a gente não nasce com vontade de comer chocolate, a gente nasce com fome do leite materno, né? E com o passar dos anos, o adulto que vai apresentando a criança. Tanto que você pode ver, assim, que crianças que as mães já têm um olhar de mais cuidado, que não oferece açúcar desde cedo, refrigerante, bolachinhas, é uma criança que realmente vai pedir uma fruta, vai pedir um vegetal, vai dizer: mãe, eu tô com fome. Então, o comer intuitivo é respeitar a nossa natureza. Os desejos, a fome, a saciedade, a nutrição, porque a nossa nutrição ela vem de nutrientes, ela não vem de pacotes.
né? Então a gente perde muito isso do comer. Ah, eu tô com fome, né? Aí a pessoa fala, tô com fome de chocolate. Isso não é fome, isso é vontade de comer. Você tá com fome de arroz, de feijão, né? Você deveria ter fome de arroz, de feijão. Só que como tá muito bagunçado aí entra dentro do planejamento. Eu esqueci de citar uma coisa que você falou, né? Ah, o planejamento é importante. Uma das dores maiores das pessoas que querem mudar de hábitos, melhorar a alimentação, de novo, para emagrecer, engordar, não Tá. sei, é a falta de disciplina. Fala, o meu problema é disciplina, eu não consigo seguir dieta, é disciplina. As pessoas focam muito e acham que elas são péssimas em disciplina, e na verdade, antes da disciplina existe um planejamento. Elas são indisciplinadas não porque elas são indisciplinadas, e sim porque elas não sabem onde elas querem chegar. Ai, quero emagrecer. Aí eu vou tomar um Zepic, eu vou fazer jejum. Elas não sabem. Elas não pegam a base e corrigem a base delas. Então, quando você tem onde chegar, é muito diferente de que você não souber onde você quer chegar. Você quer só emagrecer ou você quer continuar magro? Você quer só mudar de hábitos? Ali chegou, mudei. Ou você quer ter esses hábitos para o resto da vida? Então, é diferente de onde você quer chegar É do isso que aí. sem, né? E aí, quando você sabe onde você quer chegar, você tem que perguntar para você mesmo, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Ah, eu tenho que planejar meu jantar, porque eu estou chegando em casa faminto, então todo mundo sabe os seus erros. Esse negócio de falar, já tentei de tudo e não sei, não é só Tá. comigo, né? Só eu Uhum. que não consigo, Sim, ou já tentei de tudo, você é minha última esperança. Não tentou. Porque quem tenta, né, na verdade, não faz, né? Tenta é, e destenta, né? sim. Tenta e não conseguiu, parou. Então, na verdade, é criar um caminho que é sólido, que ele não vai ter volta, ele tem que continuar. Então, mudança de hábito, emagrecimento e qualquer outra coisa que a nutrição pode fazer por você é um caminho, é um É um processo, caminho, é é isso aí. contínuo. Então, Uhum. qual que é a sacada aqui? É começar, e para você começar, você tem que aprender por onde começar e continuar. Então, a pessoa que não continua, ou porque a dieta é muito difícil, então não está certa a dieta que ela escolheu. Porque ela tem que continuar. Porque emagrecer é fácil, né? E ela Sim, puxa no sim, Google sim. ali, ó, dieta de 800 calorias. Eu me esforço, faço por 15 dias, eu emagreço. Mas e aí depois dos 15 dias? É o estilo de vida, na Não verdade, dá né? conta de É. E sustentar. é, e é bem importante que você falou agora, quando a pessoa fala assim, eu quero emagrecer. Ela falou pra ela, ela verbalizou pro subconsciente dela que ela quer emagrecer. Ela não verbalizou pra ele que assim, ó, eu quero emagrecer e me manter magra. E aí, quando ela atinge a meta, automaticamente o subconsciente dela libera. Agora você pode comer à vontade que você já alcançou a meta. Por quê? Porque ela não É, percebeu o que ela pediu. é, Eu quero emagrecer, eu quero continuar magra. Né? Na verdade, não é nem emagrecer. Eu quero emagrecer, quero ter uma vida mais saudável, quero, enfim, né? o Cada um com seu desafio é objetivo. Mas continuar. é verbalizar e botar isso. Exato. Porque se a pessoa, né? Por exemplo, assim, uma coisa que eu acho, às vezes, até que é tão sofrida, as mulheres que querem emagrecer para casar. Aí elas ficam, né? O casamento já é um estresse em si. Eu É. já acho assim uma situação, estresse que eu digo assim de muita coisa, né? É o Uhum. vestido, é a festa, é os parentes, é a viagem, a lua de mel, é tanta coisa. E aí naqueles, sei lá, aqueles 4, 5 meses, 6 meses antes, aquela mulher que já tá com cheio de coisa na cabeça, ela ainda está se privando de tudo quanto é tipo de alimento, Uhum. de comida, de chocolate, de prazer que ela tinha. Enfim, ela quer perder, sei lá, 10, 15, 20 quilos às vezes para chegar num dia. E depois daquele dia, para mostrar para os outros, de repente alguma coisa, sentir bem com ela mesma, né? E E depois na depois lua de mel daquele ganhar dia, tudo. e na lua de mel ela já começa a comer. Então Mas as pessoas não percebem o quanto isso pode ser sofrido. Você vai ficar 6 meses, 4, 3 meses, né? Se privando, sofrendo, ficando irritada, estressada, dormindo mal, é, porque tá fazendo muita coisa vai drástica. Você vai mexer ficar todos esses meses por causa de um Vai mexer com a dia. saúde. Se é uma Mexer mulher com a que saúde. pensa em ter É, filhos logo, vai dar é. problema. Todo esse Mas sentido. sabe por que que É. essa mulher emagrece? Por Elas, quê? elas casam sequinha. Porque Aham. elas sabem onde elas querem chegar, É isso entrar no aí. vestido. Entrar Elas no têm vestido. aquela meta, Aham. entende? Então elas se disciplinam, mesmo que errado, talvez, aí a gente não está Sim, cada um da questionando, sua né? maneira, claro, Se claro. disciplina para conseguir chegar naquela E meta. vai, né? E vai, porque quer. Um documentário que eu vi, não sei se você viu, é aquele do Arnold Schwarzenegger. Não vi Que ainda, ele não. é muito interessante. Ele, eu acho, para mim, assim, ele foi muito interessante para mostrar o que que é a tal da disciplina, o que que é a pessoa saber onde ela quer chegar e aí Aham. fazer esse caminho, né? E dentro do documentário ele mostra, né? É um documentário legal que mostra as 3 conquistas dele, que são enormes, né? Que Sim, foi ser o melhor
Sim. fisiculturista, melhor atleta número 1, né? Muito conhecido. Depois ele falou: tá, agora já cheguei aqui, agora eu quero ser ator. Foi ator. E depois, tá, cheguei aqui, agora eu quero ser Governador. governador. Agora você é um E é político. interessante porque quando ele virou ator, você consegue perceber que ele errou muito, que ele fez filmes horríveis, que as pessoas disseram não pra ele, só que ele não desistiu. Ele não desistiu É de isso aí. onde ele queria chegar. É isso Então, no aí. processo de mudança de hábito, de resgatar a sua nutrição, você vai ter um caminho tortuoso, você vai errar, você vai dar umas deslizadas, Claro. né? Às vezes as pessoas desmarcam comigo, elas falam assim: ai, Luz, eu não fiz 100%. Eu falei: mas nem eu Então nunca faço. vai voltar, porque ninguém faz, Ninguém né? faz. Mas E o o cem que por que é o cento, 100%, é, né? Eu acho é que, na isso. minha visão, o 100% é aquela pessoa que não se priva, mas é aquela que sabe equilibrar as suas furadas com a sua vida saudável. É Não isso aí. existe uma pessoa. Aquela Uhum. que é muito só aquilo ali, ela vai, ó. Vai dar problema aqui, ó. A gente sabe quantos atletas aí do fisiculturismo acabam tendo problemas como depressão, como compulsão alimentar Uhum. por causa dessa restrição extrema, né? A É. gente vê, tanto que eles mesmos vêm e depõem isso depois de um tempo, né? Sim. Eu já Uhum. vi muitos Sim, atletas sim. falando: olha, não é É. legal o que eu fiz, eu sei que eu São os extremos, né? influenciava. Vai É, os extremos de um lado para o então, o outro. É. caminho é entrar no Uhum. processo e acreditar nele e saber onde você quer chegar. Se você quiser chegar mais rápido, bota pequenas metas, né? Quero chegar aqui 2 quilos a menos. Cheguei, pronto, agora a próxima meta, né? Porque pelo Uhum. menos você tem aonde você vai chegar e aí você tem que trabalhar para chegar lá. Certo. Oi, Luz, olha só, falando de aquela história do comer emocional, né? Por exemplo, na minha área da saúde emocional, o grande desafio dos adultos hoje é entender o que estão sentindo. Porque as pessoas hoje, elas estão cada vez mais desligadas, a vida é aquela correria, então a gente está se desconectando de quem a gente é de verdade. Às vezes as pessoas chegam para mim e assim, Sayona, eu sinto um aperto, uma angústia, mas é tristeza? É raiva? Então a pessoa não sabe nem o que ela está sentindo, né? Desconectou mesmo, porque não tem Uhum. tempo para parar, para entender, ah, não, estou triste, tá? Então se eu estou triste é porque a pessoa falou tal coisa, tá? Vamos analisar. A pessoa falou foi para mim é porque ela estava num dia mal. A pessoa falou aquilo, mas eu estava esperando outra coisa, e aí aquela situação vai se ressignificando. E a pessoa começa a entender que quando ela está com um sentimento, ela para ver o que eu estou sentindo e como eu vou resolver, quem sabe ela não chegue no comer emocional, Uhum. né? Me fala um pouquinho desse comer emocional. Quais são os casos? O que que tu vê assim na É, tua uma das área? coisas que mais te afasta da nutrição, focar aqui bem na nutrição, né? Mais te Uhum, afasta de ter bons hábitos alimentares e até mesmo de vida, como sono, exercício físico, uhum. né? E o que mais te afasta do teu emagrecimento, vamos falar, pessoal, do emagrecimento também, ou de melhorar o teu colesterol, Tá. gordura no fígado, né? Diabetes. O que mais te afasta disso é o comer sem fome. Ah, Dentro do comer sem fome, a gente tem o comer emocional e o comer social, muito bem. né? Sim. Então, Uhum. o comer emocional, e eu vou te dizer uma coisa, tá, Iona? Aos meus 30 e poucos anos, 37, não faz muito tempo, não. Faz uns 5, 6 anos. Mas eu também comecei a fazer terapia, né, por uma situação, que a situação acabou acabando, e aí comecei a fazer terapia para mim mesma, né? E eu era uma dessas pessoas que não sabia sentir. Eu perguntava, o que que tu tá sentindo? Não sei. Tá E isso sempre às tudo bem, tá vezes sempre não tudo é nem bem. pela correria, é pela realmente a ignorância, ou falha lá em você aprender na infância. Por que que você está chorando? Você está sentindo medo? Às vezes, né, meus pais, eles realmente saíram de casa para trabalhar e a gente cresceu ali dos 5 aos 13 anos com o babá e com a avó. Então, não tinha muita noção disso, né? Era meio que, se virem aí e tal, mas dentro também das possibilidades, isso é uma realidade de muitas famílias, né? Eu amo meus pais, são queridos, as pessoas boníssimas de se conhecer, então não é questão de julgar, né? Né? Mas a gente teve ausência ali de pessoas importantes que talvez deveriam ter ensinado sobre sentimentos e passou batido, beleza. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque na vida adulta a gente fala, tá bom, eu não sei, mas vamos aprender. Vamos estudar, exatamente Sim. o que você falou. Vamos Uhum. buscar ajuda com uma terapia. E eu não sabia. Ele me perguntava: o que você está sentindo? Eu falei: não sei.
Tá, Muito comum. triste, você tá triste, é raiva. Eu não sabia o que que era raiva, o que era tristeza. E aí a gente tem uma coisa muito importante nos dias atuais, que é o tal do feel good. Tu tem que, ai, tá tudo bem, tá tudo bem. Cara, se tá Aham. obeso, não tá tudo bem, você tá doente. Sim. Mas, ok, vamos arrumar isso aí. Você tá triste? Ah, não tá tudo bem, você tá triste. Você tem que aprender a estar triste. E aí tem uma frase da Monja Coen que eu gosto bastante, que eu fui numa palestra dela, aquilo lá me marcou bem nessa época que eu estava aprendendo a sentir com 38 anos, né? Sim. Não é certo nem errado, é natural sentir. Natural. É natural sentir. É. Então, uma mãe que se sente deprimida pós-parto não é errado. Um pai que sente ciúme do bebê, porque né, a mãe só está dando atenção pro bebê ali na amamentação, não é errado. Só que ele tem que aprender o que vai ter que fazer com esse sentimento. Né? Mesma coisa na alimentação. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar que eu estou comendo as minhas emoções. Né? Então, geralmente é quando você está comendo demais. Primeira coisa, tô com fome? Tô. Eu comeria um prato de quiabo com ovos mexidos e arroz? Não, eu quero comer pizza. Então não tô com Então é uma fome. fome específica. A fome Ah, emocional, ela é tá, diferente da fisiológica, porque a fisiológica não é específica. Você vai tá, comer comida. tá. A emocional, ela é específica e geralmente com Boa. alimentos mais calóricos, Sim. mais ricos em Aham, açúcar, em glicose, porque isso melhora a absorção de serotonina, melhora a claro. captação de dopamina. Sim. A glicose, ela é um nutriente importante para isso. Né? Então, a primeira coisa é você identificar. E aí eu vou dar um exemplo meu. É, ali também em 2018, que eu fazia muitos grupos, foi um pouco antes da pandemia, fazia muitos grupos de emagrecimento, a gente começou a falar sobre comer emocional, tal, e é interessante, né, porque a gente também acaba, você no teu trabalho, eu também no meu, às vezes quando a gente tá falando com o paciente, a gente tá falando com a gente mesmo, Sim, né, sempre. porque, desculpa, Sempre. gente, ninguém é perfeito, aquilo que você vê na rede social, tem coisa por trás, tem bastidores atrás, né? Eu Aham. tive uma separação de um casamento de 12 anos ali em 2017, então também estava toda bagunçada. Então, claro, né? E aí eu falava pro meu paciente, ó, tem que dormir mais cedo. E eu também não estava dormindo cedo, porque eu estava ali naquela, o Sim, que eu vou sim. fazer agora, né? E eu falava pro meu paciente, eu acho que isso é bom, você tá vulnerável, olha, eu também, esse é um calcanhar de Aquiles meu, eu também tenho que dormir mais cedo, dormir mal me faz isso, me faz aquilo, vamos tentar fazer isso. Então, para mim era bom porque eu também colocava os meus pacientes para fazer e eu também me estimulava a fazer. Então, num desses grupos de emagrecimento, a gente começou a falar do comer emocional. Aí eu comecei a trabalhar com elas. Contei essa minha história também, que eu estava aprendendo sentimentos, né? E isso parece assim, meu, que bobalhona, né? 40 anos aprendendo a sentir. Isso é muito comum, Jonas. Você sabe Não, mais tem do que gente que eu. vai passar a vida inteira e não vai senti-los. Você Tem sabe gente que vai muito chegar nos melhor do que eu. 50, 60, 70, 80, no Uhum. dia de vida, e Uhum. vai Ah, sair dessa esse vida e não vai negócio de sentir. violência doméstica é raiva. O cara sente raiva, mas não sabe fazer com aquilo ali. Né? Sentir tristeza, não sabe fazer com aquilo ali, vai descontar. Acho que é Desconta. raiva, não sabe se é raiva, se é tristeza. Então, tem muita gente que não sabe mesmo. Né? E eu, aos 30 e poucos anos, não entendia muito bem. E nesse período que eu fui buscar, eu estava tendo compulsão alimentar. Porque eu tinha, né, me separado, tava ali, o que que eu vou fazer? Se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu vou embora, se eu não vou. Comecei a trabalhar muito para Para compensar, claro. fugir do luto, Lógico. né? Tava lá Sim. poderosa, fazendo um monte de coisa, Sim, porque se eu fujo, eu não preciso sentir. Se eu não mas não sinto, não senti. dói. Se eu não sinto, não dói. Então, bora, vamos trabalhar, porque Não daí minha senti, eu nem cabeça fica sabia sentir. ocupada. Nem sabia. E ele É, foi me ensinando. E claro. aí eu fui entendendo, né? Eu tive realmente uma compulsão alimentar. Não era compulsão alimentar, eu estava descontando na comida mesmo. Ele até Sim. brincou comigo, meu terapeuta. Ele falou assim: sim, você comeu inteira a pizza? Eu falei: não, eu comi 3 pedaços. Ele falou: ah. Ah, louca, tá bom Mas era um então? negócio que era desnecessário, eu não estava comendo por Sim. fome. Eu entendia que eu estava comendo ali por né, coisa que estava meio que estranho ali dentro de mim. E aí, nesse grupo, uma das meninas falou assim: a gente começou a tentar identificar as emoções, né? Porque estava comendo. E aí, uma delas falou assim: ah, eu como por cansaço. Na hora virou a minha chavezinha, eu falei:
meu Deus, é isso que tá acontecendo comigo, nem tinha me tocado. Olha só. Tô É isso aí. comendo porque eu chego exausta em casa. O que eu Aham. tinha que fazer? Dormir. Ou dorme ou come. Dormir é mais importante que comer. Só que eu comia de É. cansaço. Aham. Aí comia, não tava comendo errado, tava comendo uma panela de arroz vermelho, maravilhoso, todo nutritivo, mas era uma panela de arroz que eu comia. Eu sentava assim e comia uma panela de arroz, né? Então, o cansaço estava me fazendo comer. Aquilo ali, puxa, que legal, entendi. Eu vou chegar em casa, tomar um banho e vou dormir. Porque dormir é mais importante que comer, sendo que eu já me alimentei ao longo do dia. Eu não preciso comer aquela panela de arroz. Se Sim. for comer, vou comer uma coisa mais leve, mas eu vou dar prioridade para dormir, Uhum. né? É. Então, o comer emocional é isso que você identifica. Ele não é, ele é específico, né? Então, você quer comer um tipo de alimento, geralmente mais calórico, mais açucarado, e você tem que entender o que está acontecendo ali. Você está com raiva, tristeza, foi o que você falou. Aí você tem que sentir. Qual é a emoção? Se conectar com a emoção. Tristeza, o que tem que fazer? É. Chorar, né? Sentir, colocar pra fora, deixa Raiva, o chorar. que tem que fazer? Primeira Né? coisa, tem que aceitar, né? É. Independente da emoção que for, tem que aceitar. Ah, eu não posso ficar triste porque é feio, porque tá todo mundo feliz no Instagram. Não, gente, tem gente triste chorando, tem gente com raiva, é aceitar. Quando a gente aceita que a gente pode sentir uma raiva, um ódio, uma tristeza, né? Quando a gente aceita que a gente não é aquela pessoa boazinha, pronto, aí a gente sente, acabou e vai A embora, gente né? é uma A pessoa, né? gente é uma pessoa, ainda Não é bem, má né? também, né? É pessoa. É isso aí. E aí, nossa, só pra gente concluir isso aqui, é, acho que eu perdi a linha. Vamos Não, tocar. tudo bem, vamos lá. Ô, Eluz, eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão de sintomas. O que que a gente resolve de sintomas na alimentação? Ah, Até para a questão, sei lá, de isso enxaqueca, é né? muito Coisas nesse legal. sentido, Isso é muito legal porque a gente entra naquela fala das pessoas que, ir para nutricionista para quê? É só para emagrecer? Ah, eu não vou porque ela vai cortar tudo de mim, né? Então, dentro da consulta nutricional, uma consulta bem conduzida, bem feita, ela tem a que a gente chama de anamnese. Todos os profissionais, né? Os médicos, o educador profissional da educação física, o fisioterapeuta faz uma anamnese, que é um pequeno questionário ou um grande questionário. E dentro desse questionário a gente trabalha com semiologia, que é sinais e sintomas. Então, dor de cabeça, enxaqueca, insônia, digestivo, intestino, cãibras, formigamento, falha de memória, Olha como tem coisa, e a gente nem percebe isso. Olha como tem dores coisa. articulares, dores Uhum. musculares, e vários sintomas que as pessoas têm aí, né? Come, sente aquele estômago parado, arrota com frequência, azia, as questões digestivas são muito comuns, ansiedade, o comer emocional. Então, tudo isso a gente vai perguntando, porque muitas vezes desânimo, depressãozinha é desnutrição. Alguma nutriente que A está parte faltando. química do. Aí a gente vai para os exames. Vamos avaliar. Vocês não estão com depressão, está com hipotireoidismo, que está Uhum. restringindo muito carboidrato. E aí a tireoide não produz mais, porque ela diz assim, Pelo amor de Deus. não tenho nutriente para produzir, então vamos diminuir aqui a Aham. produção desse hormônio, né? Então, dali a gente vai pedir os exames para avaliar o que realmente precisa ser reposto. Aí entra a suplementação, primeiro o alimento, depois a suplementação, mas se a pessoa tiver com desnutrição, né, com baixa vitamina D, com B12, com ferritina baixa, aí vai ter que fazer uma reposição para ajudar, mas ela vai ter que aprender a comer, porque a desnutrição vem da falha na nutrição, e nutrição vem de alimentação, ponto. Não tem, Alimento, simples. comida de verdade, né? Comida Comida de verdade, né? é simples a gente que complica, né? Por Tá. causa desse bando de desinformação que a gente tem por aí. Então é mais simples do que a gente imagina, o que a gente precisa é aprender a comer, né? Ter realmente a verdadeira educação nutricional. Eu não acredito em reeducação, porque A gente nem teve a primeira. ninguém teve a primeira Nem tivemos a educação, então não primeira. tem nem como ter a Uhum. reeducação. Então, É isso aí. muitos sinais e sintomas do que você está sentindo, cansaço, prostração, queda de libido, é alimentação. É falta de nutrientes ou maus hábitos de vida, né? O próprio sedentarismo, a falha no sono. Então, aqui vocês vão ver batendo em teclas, né? Que são os pilares da vida saudável: alimentação, exercício físico, hidratação, sono e saúde mental e emocional. É isso aí. É Se isso um aí. deles Os está 5 desequilibrado, pilares. desequilibra todos os outros, né? Desequilibra todos os outros. Isso é verdade. Todos os outros.
Eluse, vamos lá. Diz pra mim um pouquinho qual é a fase da tua vida que a nutrição mais te ajudou, que tu realmente viu que precisava. Me conta, tem algum caso aí pra contar pra nós? Ah, tem. Como eu estava comentando aqui, né? A nutrição, ela me ajuda no dia a dia. No dia a dia. Eu acredito que se eu não fosse nutricionista, eu ia ser daquelas pessoas que estariam também sempre com problema, né? Com a alimentação, né? Porque como que eu comecei a gostar da nutrição, né? Com uns 17 anos, 19 anos, eu tinha feito, né? Entrei para a faculdade de jornalismo, entrei super Olha, bem, aham. E ai, você seria uma acredita? ótima jornalista, olha Menina, só. mas sabe por que que eu saí? Imagina. Por quê? Primeiro, porque eu ficava nervosa que tinha que apresentar o trabalho. Eu não conseguia. É Quem me mesmo? viu, quem Pô, me vê, né? tá. Olha Eu só. ficava nervosa. Eu falei, não, isso não é para mim. Nervosa de não conseguir fazer, assim, de ficar bem? De apresentar o trabalho ali na frente, era o primeiro semestre, eu passei super bem, assim, tal, mas Tá. eu ficava nervosa. Aí eu falei, não, não é isso. E aí coincidiu de eu fazer uma viagem, morar fora do país, né? E aí comecei a. A gente estava numa era que também o que me abalou muito foi a questão das imagens, né? Hoje a gente tem as redes sociais e estudos, são muito poucos, mas recentes, o quanto estraga a mente das pessoas, principalmente das adolescentes, né? Esse Sim. comparativo, esse mundo de rede social e de corpos sarados e não sei o quê. E na época, não, vocês vão lembrar, era a época de tiazinha, de feiticeira, aquelas Nossa. mulheres Sim. esculturais. Isso me abalou um pouco. Mas, de novo, sabe onde que vai estar? Lá na infância. Faltou a minha base de sentir, de autoestima, de saber o que eu tô sentindo. Então, acho que faltou ali um pouquinho de eu ter esse entendimento. Então, eu não tinha recursos. E no filme do Arnold, ele fala sobre isso, a diferença dele e do irmão. O irmão não teve recursos emocionais. Eu não posso dar spoiler, mas o irmão dele falece de uma forma que ele É. copia o pai, né, com o alcoolismo e tal. E ele falou: meu irmão não tinha base emocional. Ele não tinha recursos emocionais para continuar. E eu sou muito grata porque eu fui para terapia e consegui entender que eu também não tinha muitos recursos emocionais. Então, para mim, a terapia foi fundamental. Tem pessoas que nascem de luz, né? Que já nascem brilhando, que são índigas e que, né? Não sei. Eu Já... tô pra conhecer uma aí. Eu não Então conheço. eu tô errada. Eu não, essas que nascem de luz aí, Não, né? geralmente começa com luz perto dos 40. Perto dos Então, 40 ou ilumina ou cai, uma beleza, né? entendi, Passou dos entendi. 35 ali Então, começa uma doença aqui, né? Uma separação, uma mudança de vida, cidade, profissão. ah, Aí chega perto dos 40, opa, acho que agora eu vou começar um pouquinho a viver. Porque então mais eu ou dei menos sorte, até porque essa eu idade, não, tá? As pessoas não. não virei zumbi, então. Eu despertei, né? Despertou, é isso mesmo, é o Despertei. despertar. Então é isso mesmo. Tem muitas pessoas que não vão despertar para esse tipo de É. assunto que a gente realmente está conversando, mas é importante você que está tendo essa oportunidade de estar nos ouvindo, né? Avalie também aí o seu contexto, né? E entenda que esse assunto ele existe, que não vale a pena tampar. Às vezes a gente não quer mexer, né? Não, porque Tá dói. muito bagunçado, né? Dói, né? Eu Mexer na ferida dói, são sei. feridas, né? Que todos nós temos, né? Temos e Todos nós somos continuamos aí. crianças aí adultas magoadas e feridas, né? E continuamos. É. Então, aquilo ali me abalou realmente. Eu tinha poucos recursos de autoestima, né? E eu era magra, magrinha, magrinha, mas aquelas Imagina, mulheres assim. eram tudo, né, fortinha, musculosa, né? Então aquilo me abalou. E aí eu comecei a fazer meio que loucuras, né? Comecei a treinar, fazer essas loucuras, esses erros que eu comentei que as pessoas fazem. Eu sou muito grata por nesse momento, né? Eu não tinha, eu tinha saído do jornalismo, estava sem estudar, porque tinha ido para fora do país, não sabia muito bem o que eu ia fazer, estava estudando inglês. E ali, com esse abalo emocional ali, com essa questão do visual, que aquilo ali me incomodou, eu comecei a fazer dieta, comecei a restringir. Eu comia muito bem, porque é aí que eu comecei a estudar sobre nutrição. Olha que Eu não interessante. sabia, eu ia voltar para o Brasil, então eu não sabia se eu queria fazer psicologia Tá. ou nutrição. E quando eu comecei a cuidar, eu comecei a estudar sobre nutrição.
E aí foi super legal, porque eu realmente melhorei a minha alimentação. Eu comia lá maravilhoso, né? Os iogurtes Sim, sim. maravilhosos, tinha os mueslis, e eu comecei a me envolver com alimentos saudáveis e tinha uma alimentação legal. Mas qual foi o meu problema ali? O que que eu fiz de errado? Eu restringi. Ah, tá. Não a alimentação. Eu restringi o doce, que era uma coisa que eu gostava. Falei, não vou Hum, comer mais doce. Que imagina. doce me dava celulite e não sei o quê. Tem a Sim. celulite até hoje. Não adiantou nada ter parar de comer doce, que a celulite fica na vida, né? Então, o que que acontece? Eu me restringi. Aquilo era proibido para mim. Eu não podia mais comer por causa que queria ficar sem celulite. Blá, 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 blá. Então, ali foi minha falha. Não foi tanto na alimentação, porque ali eu comecei a estudar nutrição e curtir, aprender a combinar os alimentos e curtir treinar. Então, eu comecei a treinar, fiquei com um corpinho super legal. E aí, onde que foi o problema? Um dia, depois dessa restrição aí de meses, sem açúcar, eu não fui honesta comigo. Por Uhum. quê? Ah, vou cortar o açúcar. Você não corta pro resto da vida, né? Isso é Claro. desonesto, porque eu Sim, gostava de açúcar. sim. Ah, vou cortar a pizza. Você pode até fazer uma metade, vou pegar uns 15 dias e ficar sem pizza, mas não vai cortar. E pra mim aquele doce era proibido, eu não ia mais comer. Né? 19 aninhos, né, Não, também. maturidade daquela época, É. ótimo, é isso E não aí. tinha recurso também, não Sim. tinha aquela coisa de ter estudado mais, de ter talvez feito uma terapia mais cedo, né? E aí, aprendido a ser gente, né? E aí eu cortei esse doce e aí um dia me ofereceram um sorvete e na hora que eu botei aquele sorvete na boca, eu Enlouqueceu. enlouqueci. Nossa, daí foi um relaxamento, estrelinhas, assim, ó. E comi com culpa e aí me sabotei, que Aham, é o que as aham. pessoas É. fazem. Já que eu comi, eu vou Ah, comer um monte até domingo e na segunda eu volto. ferrou. Não voltei. Não voltou mais. Comecei a ter esses É. rompantes de comer muito. Porque era muito bom e tava muito Porque sim, era restrito. proibido, mas Proibido. aí eu comecei a aprender que aí eu comia um monte, aí eu podia talvez tomar um laxante. Eu entrei nessa coisa Aham. aí Sim, várias. de distúrbio alimentar Sim. também, né? E, e foi muito triste, porque essa jornada de distúrbio alimentar de você comer um monte, depois se arrepender, depois querer ficar um tempo sem comer, fazer jejum. É É triste, é triste. sozinho, é Solitário. solitário, você Solitário. fica com vergonha de Aham. contar as coisas para as É. pessoas. E aí a minha gratidão ao universo foi porque lá eu comecei a estudar para nutrição. Falei, vou fazer o vestibular. Quando eu voltei para o Brasil, eu passei para nutrição. Ah, que legal. E ali foi a minha salvação, porque talvez eu ficaria anos, né, Sim. sem aprender. Logicamente que a gente não entra na nutrição sendo super nutricionista, mas a gente vai ganhando consciência, vai aprendendo, vai dando menos valor a algumas coisas também quando você entra na faculdade. Na verdade, a faculdade é um momento bem crítico da vida da pessoa, que é onde bagunça muito a alimentação, sono, né? Ah, questão de É, rotina, né? Sim. É. bagunça muito. Uhum. Mas ali eu fui aprendendo e a gente fazia os trabalhos de educação nutricional com a população. Então é como te falo, a gente faz uma terapia nutricional também. Quando o paciente está ali comigo, né, que às vezes eu percebo que ele tem uma história muito parecida com a minha, eu vou trabalhando com ele e trabalho já comigo também, né? Então é isso, gente. Bastidores, quando você vê uma pessoa, ela não é perfeita. Ela tem as suas dores, tem seus problemas, mas eu tenho muito isso na cabeça. O que que eu preciso fazer para resolver? Eu não fico na vítima. Já fiquei. Mas não ficou, ai, não consigo, ai, todo mundo faz, é isso, é aquilo. Então, assim, ó, se eu sou tua cliente, você vai ter o melhor cliente. Elô, tem que puxar tanto de fé. Eu vou puxar até mais. Então, eu tenho essa característica de querer ser melhor do que aqui hoje que eu tô. E às Então, vezes pode te levar pro extremo, né? não Extremo das coisas, pro extremo é. de fazer tudo Não, mas lá, acho pro que agora extremo, né? não. Eu falo assim, a dedicação em mudar. Aquilo Ah, lá que tá legal. chato, eu não tô gostando de ser assim, o que que eu faço para mudar? Né? E Claro, eu claro. entendi isso também, levando na cara na Sim. terapia Ah, mas a também, gente só né? aprende Que assim, né? aí tudo É. né? Não, a gente só aprende assim. Ele falava as coisas para mim, eu falava, ele não Tá sabe de louco, não nada. sabe nada. Aí eu fazia o contrário, errava. Aí cheguei um dia e falei, cara, eu cansei. Tudo que você falar, eu vou fazer. Ó, E aí, sabe o que você fez quando você decidiu isso? Você tirou a barreira, é, ó, né? Você abriu teu coração e confiou numa pessoa. Porque tem tanta gente que chega na terapia assim, né? Tá bom, fala, tá bom, ó, tá. Daí a gente fala 10 coisas.
10 coisas. Aí a pessoa, tá, isso aqui eu já resolvi, isso aqui eu já sei, isso aqui não sei o quê, né? Enfim, tudo bem, não é o momento dela, mas tem uma barreira muito grande. E essa barreira é proteção. Na verdade, no fundo, era proteção do quê? Eu não quero me magoar, Ah, eu não quero olhar para isso agora, porque isso vai doer. uhum, Isso aqui tá ferido, se eu botar o dedo aqui, vai doer. E é muito normal do ser humano. A gente uhum. precisa disso para se defender, até para sobreviver, às vezes. Exato. Tá? Então, chega no momento que, né, realmente desperta, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E eu Isso mesmo. atendo muitas pessoas, né, que têm essa barreira. E eu sei o quão é difícil para o profissional também que tem esse desejo no coração, como eu tenho, que aquele meu paciente ele realmente mude, ele experimente nutrição, dele não fazer, porque eu não quero só receber, né, o pagamento do meu paciente. Para mim, isso não A funciona. mudança Claro que a é. gente Não é o precisa, né? propósito, é a mudança da Mas pessoa. você É. vê ali, puxa, ela tem muita possibilidade de mudar e de melhorar, ela tem potencial, mas a pessoa fica resistindo. Então, como eu tenho pacientes assim, que Uhum. somem, que depois voltam, que, Sim, né, sim. ou que nunca mais voltam, para o profissional que vai me atender, tenho essa consciência, eu vou fazer porque ele merece. Ele está aqui se dedicando para mim, a não ser que você não tenha empatia também, né? Ah, Então, pode acontecer a que em algum empatia, momento, não né? gostei, Luz, do tipo que você faz a dieta, como você Pode conduz, né? ser, claro, Eu gosto mais acontece. rígida, eu gosto mais assim, mais assado, aí tudo bem, aí você troca de profissional. Mas por ter, né, por atender e ver a dificuldade que às vezes a barreira faz da pessoa se desenvolver, eu acho que já foi um ponto chave para eu É quebrar isso essas aí. É barreiras e isso qualquer aí. profissional que eu vou, seja médico, seja É. personal, seja psicólogo, eu escuto, porque eu confiei naquele profissional para me orientar. É isso? Tá bom, vou fazer. Eu acho que não vai dar certo, mas vou fazer. E dá, E às né? vezes dá, às vezes não dá, e também tá tudo bem, E não se tem não der, você fala, problema. "Ó, não deu Tá tudo certo, certo, vamos vamos procurar mudar?" outro caminho, é. Exatamente. Tá. Ô, Eluz, então pra gente encaminhar aqui pro final, resumidamente, quem foi a Eluse na infância? Eita, Resumidamente. resumidamente, Vamos vamos. ver, vamos ver se dá resumidamente, vai. Eu fui uma criança muito amada, cresci com minha avó. Essa questão de crescer com a minha avó me trouxe também o gostar da culinária, porque eu cozinhava muito com Ah, a minha que avó, delícia. Comida né? afetiva, cheia de amor, Exato, eu cheia de cozinho. lembrança. Exatamente. E como a gente ficava mais sozinha, eu das três irmãs, eu só do meio, né? Eu fazia o bolo para todo mundo, para nós três. Então a gente teve uma infância. Eu era muito dorminhoca, gostava muito de descansar, de dormir, mas sempre muito assim responsável em prestar contas também assim para os meus pais, né? Tive bastante consciência. Tive uma alimentação saudável em casa, então o meio ambiente que eu cresci foi muito importante. Meus pais não bebem, né, se matar de bebida, não comiam tranqueira em casa. Então, a gente sempre tinha comida, refrigerante tinha dia, sorvete tinha dia. Então, esse ambiente que eu cresci para a minha nutrição foi muito importante. Então, eu me vejo assim como uma criança que teve uma infância muito feliz. Que bom, que bom. Eluse, manda uma mensagem final, então, pra gente finalizar. Vai, aquela mensagem do coração final. Vamos lá. Não esqueçam da sua nutrição. O seu corpo não é só um saco de engordar, emagrecer. Cuidado com as informações, né, que vocês recebem aí nas redes sociais. Não deixem isso afetar o seu emocional. Não deixem isso tirar você do cuidado da única pessoa que importa, né? Que é você, né? Que é o seu corpo, é a casa onde você vive e ela precisa de nutrição e nutrientes. Nutrir o corpo e a alma não é só frango e alface. Entra o convívio social, entra a nutrição em si, né? No dia a dia e entra também, às vezes, comer as emoções, mas com consciência. Puxa, eu quero me recompensar porque hoje no dia não foi legal. Tudo bem, então aceita aquilo ali, mas que isso não seja algo que atrapalhe o seu equilíbrio. Mas às vezes pode acontecer e tá tudo certo. Comer emocional não é errado. Então não esqueça, nutrição faz parte aí da sua vida, do seu dia a dia. Eluse, obrigada pelo teu conhecimento, pelo teu tempo, né? Por disponibilizar, por abrir o teu coração aqui um pouquinho com a gente, Eu que tá? agradeço. E com certeza o canal está sempre aberto para mais novidades, mais coisas, porque nutrição, né? E o teu trabalho é um caminho que a gente pode ficar falando aqui 18 horas do assunto. Tem que dar umas cortadas de vez em Então quando. realmente eu só tenho a agradecer a tua Isso, hein? disponibilidade em estar aqui comigo Imagina. hoje, tá bom? Prazer. Obrigada que Obrigada. deu certo, né? Muito. E te agradeço. Parabéns aí
né, pelo seu programa e pelo que você tem trazido também para as pessoas de simplificar a saúde. Simplificar. Obrigada, Isso Luz. aí. Obrigada. E para você que ficou conosco até aqui, meu muito obrigada. Se você acha que esse conteúdo é interessante, alguém que está precisando de repente de um estilo de vida nutricional diferente, envie esse conteúdo para essa pessoa com muito carinho, com muito respeito. Lembra de curtir o nosso vídeo, compartilha com essas pessoas que você gosta mesmo e se inscreve no canal. E eu te vejo aqui no nosso próximo momento, Saúde Mais Simples. Luz querida, quase que eu esqueci, mas tá aqui, ó. Eu ia Uma ficar sem... lembrancinha. Não, não ia, não. Uma lembrancinha, não para te lembrar Olha, desse momento, mas para te lembrar do teu principal papel na vida das pessoas, que tá? legal, obrigada. Posso abrir, né? Com Mostrar. certeza, deve, deve. Ai, obrigada. Aí Ainda você bem que vê eu fiquei se, sentada aqui esperando assim, ué, acabou? aí você vê se combina com você, Eu né? amo ganhar isso. Ah, claro que combina. Cor da saúde. Obrigada por ser inspiração para as pessoas. Iona Vargas, gente, olha que Porque lindo. você lembra, né, que o teu trabalho realmente ele inspira muitas pessoas, muitas Ah, mulheres obrigada. e muda a vida de muita gente para melhor, é claro. Obrigada. Vou lembrar, pode ter Eu que certeza. agradeço.